Olá, bom dia, bom dia. Aguardando só um pouquinho a entrada das pessoas. Aqui a gravação já está aberta, já deu início. E começa a aguardar a entrada das pessoas para a participação. Então, na live patrimonial de hoje, dia 15 de setembro de 2020. Bom dia a todos vocês, agradeço muito a participação aqui, tá bom? Já temos aqui presente, então, o nosso convidado, professor André Snardi. Então, queria dar mais uma vez bom dia a todos vocês, dizer que essa é a live patrimonial de hoje, na qual teremos a presença do professor André Snardi, da Universidade Federal de Minas Gerais, que conversará conosco aqui sobre a arte rupestre como relação. A live patrimonial é uma atividade de extensão permanente do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural e integra o programa de combate e enfrentamento à Covid do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, já para dar início à nossa conversa, já vou chamar aqui o professor André Snardes para a gente iniciar o bate-papo. Obrigado para a participação da live e aguardo só a entrada dele, que já está. Bom dia, meu mestre. Como é que está você? Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui, né, na peleja aí, nesse cenário bizarro, mas tocando a bola para frente, faz né? parte. Essa nova realidade da aula à distância, aprender a ser youtuber também, né? Influencer digital. Pois é, essa vida online nossa tá virando um negócio esquisito, né, rapaz? Tantas horas online agora. Pois é, e o pior é que a gente emenda uma atividade atrás da outra, né, Andrei? A gente está numa... Aquela história, né? A gente está aí sem conseguir uma das coisas mais importantes para esse processo de formação da gente, que é a interação direta com as pessoas, né? Mas aí também aproveitando as possibilidades que tem e tentando pôr umas coisinhas para circular, né? Vamos ver o que é o que a gente tem, né? Por enquanto. Mas eu acho que do outro lado vai ser positivo, que a gente acaba se modernizando, usando outros meios que as redes possibilitam, né? O que cabe a gente é usar ela de forma responsável, que permita pelo menos aquilo que nos é cabido, que é proporcionar a divulgação de conhecimento, de informações científicas, que a gente trabalha tanto e não acaba não utilizando esse meio, né? Acho que também isso soa como importante nesse momento. Eu acho também. A gente já vinha conversando há um tempo de pensar em criar uns espaços, né, para fazer as coisas circularem informalmente, assim, os conteúdos de arqueologia por outros caminhos. Aí a gente montou o grupinho lá da prosa arqueológica lá para pôr alguns conteúdos para circular e tal, de um jeito não institucional, né, mais solto, e a gente fica com mais liberdade também. E o museu também tem produzido um materialzinho, né? O museu tem produzido um material bem legal, inclusive. A equipe dos monitores do museu tem posto para circular uns materiais sobre a exposição e as pesquisas. E o museu, né, o Museu de História Natural e Jardim Botânico também tem usado uns canais mais institucionais para pôr as coisas para circularem nesse cenário, né? Acabou que isso nos obrigou, nos deixou como alternativa, né? Criar esses outros espaços aí. Vamos ver então o lado positivo de tudo isso. Tem que ver, né, cara? Senão a gente não enlouquecer. Exatamente. Já não aguento mais, eu estou há 7 meses dentro de casa, já não aguento mais ficar aqui, não. Então, queridos, estamos aqui para conversar mais uma vez sobre arte rupestre. E você traz para a gente como tema arte rupestre como relação. Então, o que é que quer dizer isso? Pois é, isso vem de um processo nosso que, bom, a gente ficou muito tempo
a minha formação para trabalhar com rupestre foi dentro de uma perspectiva que tinha como prioridade aquela ideia de estabelecer, definir estilos, né, de grafismos rupestres em regiões em que os grafismos eram muito diversos. Então a gente dedicou muita energia a um esforço de distinguir estilos e tentar estabelecer uma sucessão entre esses estilos, né? A gente trabalhou muito no norte de Minas, né, no Peruaçu, sobretudo, mas também em outras áreas lá. E, a partir de um certo momento, na década passada também, em Diamantina, e o Peruaçu foi muito forte nesse sentido, porque o Peruaçu era muito diverso. Então, a gente dedicou muita energia a tentar definir conjuntos a partir de tema, estilo, né, uso do suporte, organização do espaço, e foi vendo como esses estilos se sucediam na parede. Só que aí, a partir de um certo momento, começou a ficar claro para nós que sucessão não descreve bem o que estava acontecendo, né? Porque as pinturas não só iam se acumulando nos painéis já ocupados, e as reocupações são muito intensas, né, no Peruaçu. Em Diamantina a gente vai ver isso depois também, elas também são muito intensas. Mas começou a chamar a atenção da gente de o seguinte: quando as novas figuras chegavam às paredes, elas não simplesmente se colocavam lá de uma forma indiferente ao que já estava antes na parede. Começou a ficar claro para nós, como a gente estava muito dedicado a identificar todos os casos de sobreposição e de registrar as pinturas em detalhe, começou a ficar claro para nós que elas estavam interagindo, que as pinturas mais recentes se relacionavam com as pinturas mais antigas. Ou seja, não tinha só o espaço, mas o espaço e aquilo que foi produzido antes deles no espaço. Isso. Era notável no Peruaçu como é que a organização do espaço gráfico da parede, que tinha sido definido pelos primeiros momentos de pintura, como é que isso era mantido, né? A parede ia se enchendo em coerência com o arranjo espacial, pelo menos em alguns casos, com o arranjo espacial que já estava definido. Mas aí não era simplesmente colocar novas figuras, era repintar figuras que já estavam na parede, né? Colocar um contorno branco numa figura que era só vermelha ou só preta, né? Pegar... E aí a gente começou a ver alguns casos mais radicais, assim. A gente começou a se dar conta, na verdade, de alguns casos mais radicais. Por exemplo, o Peruaçu tem muitas dessas figuras que a gente chama de geométricas, né? E tem uma diversidade de formas alucinante, assim. E a gente começou a ver que tinha algumas figuras se conformando para ocupar exata e somente o espaço que estava disponível na parede, né? As figuras estavam se modelando para ocupar as paredes, orientadas pelas outras figuras que já estavam ali. Aí quando a gente foi para Diamantina, começou a trabalhar em Diamantina, esse negócio deu uma radicalizada, sabe? Porque esses modos de interação em Diamantina eram muito grandes, eram muito intensos, e aí em Diamantina a gente começou a ver coisas do tipo de uma busca muito frequente de encaixe entre as figuras. Você tinha já uma figura pintada na parede, e lá as coisas zoomorfas são dominantes, né? Aí você tinha uma grande figura pintada na parede, vem uma outra figura e encosta entre aspas, o dorso da figura zoomorfa exatamente na barriga da anterior, né? A gente começou a ver que tinha lá o que parece um peixinho listrado, e olhando bem, duas das listras do peixe eram as pernas de um outro bichinho que já estava pintado na parede antes, né? A gente começou a ver formas de interação que incorporavam na composição gráfica das novas figuras as coisas que já estavam na parede. Em Diamantina tem muito acréscimo também de elementos, assim. As pessoas repintam uma figura e aí colocam elementos que a figura mais antiga que foi repintada não tinha, ou acrescentam só uma cabeça, né? O complexo de Sópolis, né? Isso. E aí era muito legal, né? Porque, diferente do Peruaçu, vinha acontecendo uma coisa em Diamantina que a gente não via no Peruaçu, que era o quê? Essas intervenções, elas não
não definiam uma nova figura autônoma para o nosso olhar, né? A parede está cheia de zoomorfo, aí quem chega e pinta não precisa pintar um zoomorfo inteiro. Faz isso, né? Põe uma cabeça num bicho que já está lá. Né? Aí fica um bicho de duas cabeças, né? Ele tem uma cabeça para frente e outra para trás. Ou ele pega um pedaço das... Tem um caso muito bonito que você já me viu usar de exemplo algumas vezes. Tem duas figuras zoomorfas grandes assim, aí vem uma outra, contorna as duas por baixo, faz uma barriga e pernas. Aí na hora que você vê o dorso, é a junção do dorso das outras figuras que já estavam na parede, né? Aí isso começou a vir mais para primeiro plano para a gente, sabe, Carlinhos? E a gente começou a tentar construir, tá tentando construir outras maneiras de entender essa história. Né? Superando um pouco essa ideia só de uma sucessão e ver como é que essas interações estão acontecendo. E aí começou a aparecer isso, assim. Boa parte da ação de pintar numa parede que já está pintada, ela é um movimento para estabelecer relação com o que já está na parede. Sim. A gente tinha pensado isso antes como um indício de continuidade cultural, né, dentro dessa pegada histórico-culturalista mais clássica, né? Ou seja, tem as coisas são parecidas, elas interagem, então isso é um sinal de continuidade, deve haver uma conexão histórica entre essas gentes que fizeram essas pinturas. Agora, nós estamos nos propondo, e eu estou me propondo a pensar isso de um jeito um pouco diferente, assim. Pensar que você tem um ato relacional aí, né? Sim. Vanessa tinha... Diga. Que você tem trazido, as relações são de complementaridade, de complementação, porque você está dando exemplos em que as pinturas convergem, agregando elementos ou interagindo sem necessariamente desrespeitar o outro elemento pintado. Mas, por exemplo, essa discussão se aplica às sobreposições com intenção de apagamento, de anulação do outro, devela intencionalmente, não existe nada sobre o painel? Pois é, esses casos, em Diamantina, eles praticamente não existem. Essa sobreposição que torna a figura de baixo invisível. Como a maior parte das figuras são feitas de linhas, elas têm uma área não pintada grande. Então, mesmo quando a sobreposição é intensa, a gente consegue ver. Na verdade, em Diamantina, às vezes tem um fenômeno que eu não sei se é isso ou o que ele é, mas tem tanta sobreposição que nos painéis mais patinados as coisas perdem visibilidade. Mas eu acho que tem a ver com a degradação, com a pátina. Você olha, tem uma grande mancha de coisas sobrepostas e tal. Mas, em geral, em Diamantina esse apagamento não acontece. As figuras são, em uma certa medida, transparentes, todas elas, e elas continuam deixando ver as anteriores. No Peruaçu isso acontece. Tem algumas figuras que sobrepõem outras que tornam as de baixo quase inteiramente invisíveis. Esses são casos que eu acho que a gente precisa trabalhar mais. Esse é um dos pontos de um esforço de entendimento que a gente está tentando construir agora, assim. Não é claro para mim do que se trata. E eu acho que não dá para resolver, que achar que é um apagamento resolve. Será que é mesmo? Né? Será que esse ato de engolir a outra figura, ele é negação? Será que a gente tem elemento para sustentar que ele seja um ato de negação? Pode ser, né? Mas eu acho que isso demanda um investimento específico nesses casos, para ver se a gente tem argumentos arqueológicos para sustentar que sim, parece uma negação, ou que não, que isso é uma incorporação também, ou é uma absorção aí da outra figura. Mas aí a gente está um pouco nesse esforço, assim. A gente falava dessas relações como relações diacrônicas, né? Dessas sobreposições. Vanessa Link, né, nos propôs que a gente entendesse essas relações como dialógicas, muito mais do que diacrônicas, né? Que isso seria um diálogo entre as pinturas, né? Uma das coisas que a gente publicou aí mais recentemente, essa ideia está posta lá.
dessa dialogia, mais do que de uma diacronia. E eu estou brincando agora com a ideia de construir uma interlocução com a etnologia para a gente pensar esses modos de relação aí, inspirado ou alimentado por um repertório teórico que venha das sínteses etnológicas e das filosofias indígenas. Aí estamos nesse esforço, que é um esforço no qual você está envolvido também, né? A gente já está em diálogo nesse movimento também. A nossa sorte é isso, que tem gente boa brincando com a mesma ideia, e aí vai ficar mais divertido. Tenho a impressão que a tendência é dar bons resultados isso, viu? E a gente acaba indo por esse caminho e percebendo que a gente está, no final das contas, indo contra uma máxima que a gente foi formado, você, fomos formados ouvindo, né? É impossível se falar em significado em arte rupestre porque se dizem respeito a populações indígenas extintas. Mas a gente esquece que a lógica cultural, a essência que está por trás, ela permanece. Mudam-se os hábitos, mas essa essência permanece, e a gente vai ver ela materializada em diversos ritos, em diversos mitos indígenas, e quando você ouve diversos deles, você começa a ver que há ali algo que é convergente na essência da ideia. E, aliás, os trabalhos que Raoni andou fazendo lá no Baixo Rio Negro com o Higino Tuiuca têm demonstrado de maneira muito como isso tem longa permanência. O Tuiuca está fazendo interpretações de gravuras que não foram feitas pelos mesmos grupos dele, mas pela cosmovisão que é comum, ele consegue interpretar e explicar o que está acontecendo ali. Ou seja, a gente está falando de algo que tinha, e isso é o que tem sempre me chamado a atenção, que aquilo que a noção de tradição conseguiu trazer para a arte rupestre, que eu acho uma contribuição interessante, que foi expresso lá pela ideia, mesmo pela ideia de tradição, ou pela ideia dos elementos que eles chamavam de aqueles que se repetem em longos espaços. E isso não pode ser só a repetição de elementos como se fosse uma alegoria. Isso aí tem uma coisa que está por trás, uma ideia que está plasmada ali, que tem longa dispersão espacial e temporal, porque tem sítios que já são datados em 3.000, outros em 6.000, com a mesma ideia plasmada de maneira complexa. Então você está aí falando de algo, de uma cosmovisão comum, diz pela visão do perspectivismo ameríndio pan-americana, que tem longos dispersão espaço-temporal e que a gente simplifica minimizando quando a gente fala justamente da sobreposição como se fosse um ato de colocar uma coisa em cima da outra, quando na verdade figura coisas mais complexas que você agora com a Vanessa e com Henrique, com a moçada que tem pensado isso, tem chamado de relação. Isso. E eu acho que a gente tem um argumento, tem vários, né, mas um dos argumentos fortes para a gente tentar explorar esse pensamento ameríndio numa escala de tempo mais profunda, eu acho que tem vários motivos para a gente fazer isso, mas um deles que me parece bastante lógico é o seguinte: se a galera na etnologia conseguiu mapear compartilhamentos tão amplos do ponto de vista geográfico, se é possível pensar que tem alguns princípios filosóficos, cosmológicos, que os Guarani compartilham com os Wayana, né, lá do sul do Brasil, com o pessoal das Guianas, é impossível que esse compartilhamento seja um produto histórico recente. Claro. Né? Isso demanda, assim, insofismavelmente, uma profundidade cronológica muito grande. Né? Então, a gente que está falando de contextos pré-coloniais pode explorar essa ideia, apoiado também por esse argumento de que esse compartilhamento de princípios lógicos não pode ser um fenômeno recente. Né? A gente não tem como sustentar se esse é um fenômeno que vem se desenhando ao longo de 15, 10, 5 mil anos. A gente não tem né, parâmetro para estabelecer que profundidade é essa, mas que é profundo é. Então, de um lado, eu acho que tem essa ideia, assim, né? E se isso está tão amplamente compartilhado do ponto de vista geográfico, se isso atravessa tantas diferenças culturais, é possível a gente levar isso para os nossos contextos arqueológicos
e tentar fazer com que isso informe as nossas leituras, né? Esse eu acho que é um ponto forte que a gente tem. O outro é o seguinte, assim, a gente tem repertórios conceituais teóricos de matriz europeia, né? A gente tem trabalhado com eles aí ao longo dessas muitas décadas de arqueologia. No nosso caso, não são assim tantas décadas, mas já é mais de uma década. A gente foi formado dentro dessa matriz, né? E esse movimento, ele está interessado em quê? Em usar como teoria, pelo menos esse é o meu interesse, né, e de vários de nós, em usar como teoria alguns princípios filosóficos ameríndios, né? Isso. E aí a gente maneja isso como repertório teórico. Do mesmo modo que tem uma matriz cartesiana que define que gente é uma coisa, bicho é outra de natureza completamente diversa, e artefato é uma terceira de uma natureza completamente diversa, a gente pode se valer. Exato. Tem uma outra matriz que fala que você não tem uma descontinuidade ontológica radical entre essas três classes aí. Então vamos explorar essa, né? E a gente explora como teoria, né? Claro. Perfeito. Por que diabos é a matriz cartesiana aquela mais adequada para descrever todos os... Ou aristotélica, né? Se a gente for mais longe. Que isso é grego clássico, né? Então, a ideia é um pouco essa, assim. E aí, pensando nas relações entre as pinturas, o que eu tenho me perguntado é o seguinte: dá para a gente pensar que nessa relação entre quem está pintando com as pinturas, a partir de uma outra referência ontológica, ou seja, as pinturas a gente pode tratá-las não como representações ou uma expressão de tipo comunicativo, né? De um passado que as pessoas estão olhando para ela, mas sim como seres que estão agindo no presente de quem faz as novas pinturas. Quer dizer, tem as pinturas na parede. Essas pinturas são seres com as quais quem pinta as novas figuras se relaciona. Né? Se a gente... O que você está colocando seria a nossa maneira que a gente foi construído para nós interpretando os outros. E por isso a gente sempre está falando daquilo como objeto, como algo além de nós. Essa lógica de compreensão da relação seria nós com os outros. Eu me relaciono com aquilo, eu estou com aquilo, por isso eu interajo com aquilo. Isso. É bem por aí. Né? Pensar que as pessoas, quando chegam para pintar, elas estão estabelecendo uma relação lá no presente delas com aqueles seres que estão ali na parede, que quer essas pessoas estejam atribuindo o mesmo significado àqueles seres, às pinturas, que os pintores originais atribuíram ou não, sejam novos sentidos, mas a ideia seria pensar que são seres, né, que do ponto de vista de quem está fazendo novas pinturas é ativo, né, claro. É alguém para se relacionar. Então você tem um ator humano fazendo as novas pinturas e atores não humanos, que são as pinturas anteriores, em relação ali com eles. E como os universos indígenas são muito intensamente relacionais, né, esse me parece um caminho interessante. A gente sabe que nas cosmologias indígenas, esse é um princípio forte, né? O mundo está cheio de seres, e estar no mundo é estar em relação com esses seres, né? A humanidade não está num estatuto de isolamento e de desinteresse em relação aos outros seres do mundo, antes pelo contrário. E nem esses seres estão dissociados desse mundo atual. Porque se você coloca, por exemplo, você falando, eu estava lembrando aqui do ritual do Quarupi, né? Que é o constante, é uma noção de tempo, de história que não é linear como a nossa. Ela é cíclica, ela retorna, ela está sempre agindo dentro
Então, quando você pinça ela com relação, na verdade, você está trazendo ela para o universo vivido fisicamente, ou seja, não há dissociação entre o que está plasmado ali na pintura e o eu está na Terra, porque, na verdade, ele é sempre cíclico, ele retorna. Isso. Essas coisas, mesmo que elas sejam produto de uma ação num outro tempo, elas são atuantes no presente, né? Elas são plenamente ativas no presente, né? Isso dá para ver muito claramente na interlocução de Raoni com seu Higino, Tuyuca, né? Isso está muito claro no trabalho de Mariana com Zoyampi, né? Como é que esses elementos desse outro tempo, de Mariana Cabral, né? Como é que esses elementos do outro tempo que estão no presente, eles estão atuando efetivamente, né? Pensando aí em arqueólogos brasileiros. E na etnologia isso está dito de muitos modos, né? Esse tempo outro, ele está ativo aqui, né? Ele não tem linearidade, não tem oposição entre eles, e esses elementos estão ativos aqui, né? Então as pinturas podem estar nessa, né? Seu Higino está falando disso explicitamente, né? Com todas as letras, com todas as letras. Eu queria que o Raoni, acho engraçado quando você vai pegando os artigos de Raoni com o Higino, ou primeiros artigos mais de 10 anos atrás, ele vai construindo a linearidade, como ele vai mudando o pensamento até chegar aos 3 últimos artigos do Higino, impressionante. Como você vê que o ensino começa a ganhar lugar de fala muito mais atuante e começa a mostrar outros sentidos e desconstruir essa lógica acadêmica. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Tudo isso que a gente está falando é muito bonito, sobretudo que você está construindo. Mas como metodologicamente isso é aplicável nos estudos de arte rupestre? Como é que você consegue perceber isso na arte rupestre? A gente estava até conversando sobre isso ontem e eu estava compartilhando com o pessoal, com a equipe, assim, uma coisa que eu acho muito interessante desse processo nosso, dessa aproximação, porque o que a gente está experimentando agora, ao invés da gente estar vindo com um repertório que a gente descobriu e achou muito legal e está procurando um jeito de aplicá-lo, estou percebendo esse movimento de um jeito diferente, assim. A gente vem observando e descrevendo certos elementos do contexto arqueológico, que são essas interações aí muito intensas, e está procurando um repertório que possa ajudar a entender, né? Então, do ponto de vista do método, o que a gente tem? A gente teve uma produção muito intensa de registro desses painéis de pintura, atento a essas relações. Não que de início o objeto de interesse fosse as relações, mas a gente estava pensando muito centralmente nas cronologias, então para nós as sobreposições eram cruciais, né? Claro. Então aí a gente estava mapeando com muita dedicação todos os casos de sobreposição. E foi esse mapeamento intenso das sobreposições que chamou a atenção da gente para que as sobreposições não eram meras sobreposições, mas elas eram outras formas de interação. Então, tem um negócio interessante aí, porque boa parte do método, ele vem de uma pegada já tradicional do percurso mais histórico-culturalista, se a gente quiser rotular aí de alguma maneira. Então, isso foi crucial, eu acho que isso continua sendo. Se a gente for discutir essas coisas, as relações, a gente precisa de um bom mapeamento das interações entre as figuras. Isso envolve observar as sobreposições de um jeito muito cuidadoso, né? Tentar identificar se as tintas são iguais ou diferentes, para a gente pensar o que veio antes, o que veio depois de quê, junto com as relações de sobreposição, e os atributos estilísticos também, para a gente pensar se a gente enxerga conjuntos diferentes, ou se as coisas se sobrepõem, mas são homogêneas e tal. E aí, que é o esforço que eu estou tentando construir agora, é tentar fazer uma descrição mais intensa desses muitos e diversos casos de interação
e tentar ver o que entre eles é recorrente, o que é diferente. Tem jeito de complementar as figuras. Quais são esses jeitos de complementar as figuras? Em quais lugares isso está acontecendo? E aí, pensando sobretudo em Diamantina e no Peruaçu, muito no Peruaçu agora nesse momento, mas Diamantina também o tempo todo na cabeça, né? Mas então, eu acho que de posse dessa possibilidade de pensar que a gente tem uma relação entre as figuras que estão na parede e quem pinta, e ambos são atores, né, ambos são ativos nessa relação, eu estou tentando experimentar esse caminho de observar de um jeito bastante sistemático quais casos que a gente tem. Tem essa história de complementar, uma figura que já está na parede, vem outras. Isso é frequente? Tem isso mesmo com frequência? Isso é majoritário sobre quais outros modos de interagir? O que prevalece é o encaixe, não é a complementação. O que prevalece em tal lugar é encaixar nos espaços vazios. Tentar mapear um pouco, a partir dessas duas áreas, quais são esses modos de interagir, e aí pegar na produção etnológica como os modos de relação das pessoas com os outros seres do mundo têm sido caracterizados. Assim, né? O que é uma ação de predação, o que é uma ação de apropriação dos elementos do outro, né? O que é uma relação de deixar-se diluir nos outros, né? De construir si mesmo a partir dos outros, e aí ver se é possível construir uma convergência entre essas coisas. Né? Se consigo juntar de um lado esses modos de interação que a etnologia tem mapeado, que são os modos de interação das pessoas com os outros seres do mundo, e ver se os elementos que a gente tem nas pinturas conversam com esses modos. Né? Pode ser que não dê certo, né? Claro. Pode ser que seja capaz da discussão filosófica, então, para construir, para comparar coisas diferentes, no caso. Eu acho que um pouco por aí. Agora, só é viável com um registro cuidadoso dos painéis e uma quantidade significativa dos painéis. Né? O bom é que a gente já tem um acervo consolidado, em graus de consolidação diferentes, mas já tem de muitos sítios, tanto em Diamantina quanto no Peruaçu. E o Peruaçu é aquele absurdo de número de figuras e tal, então tudo é muito, né? Todos os casos são recorrentes. Então dá um repertório, pode dar um bom repertório para ver quais são os modos de interagir que recorrem. E aí olhar para ver se os modos como a etnologia está qualificando as interações das pessoas com os outros seres, se esses modos convergem ou divergem do que a gente consegue observar como modo de interação nos painéis de pintura. Né? Aqui no pesquisa que eu e o Luigi temos feito, a gente dividiu basicamente em dois momentos. Um primeiro que a gente está fazendo é fazendo essas leituras etnológicas, sobretudo por via do perspectivismo ameríndio, e tentando ver dessa cosmovisão, dessa forma de perceber o mundo, o que é que eles objetificam e como eles objetificam essas narrativas mitológicas, essa forma de perceber o mundo, quais são os elementos que eles utilizam para a representação dessa realidade. E outra é depois ver nos painéis de arte rupestre o que é que disso pode ser comparável, de maneira a título de analogia, com essa narrativa. Você está indo com uma pegada mais filosófica, que é perceber qual é a concepção dessa realidade a partir, e depois como é que essa concepção pode estar representada na arte. No caso do nosso estudo aqui, a gente tem conseguido ver algumas coisas, sobretudo os elementos figurativos. Mas pensando, por exemplo, que ainda pegando esses pilares mais antigos em que a sobreposição acabava mostrando tempos diferentes, que era essa noção que não explorava tanto essa noção de relação, você tem sim uma tendência bastante clara do figurativo ao geométrico. Por esse momento. Como é que esse tipo de fenômeno que se vê no Brasil todo, sempre os momentos mais
últimos são mais geométricos do que os primeiros. Como é que vocês têm interpretado isso nessa nova visão de perceber essa realidade? Se é que nos exemplos do Piraçu e Diamantina você tem isso? Em Diamantina a gente não percebe isso. As coisas mais geométricas, elas são bem minoritárias e elas estão ocorrendo um pouquinho sempre, ao longo das sucessões assim, de estilo. Elas nunca são muito importantes. No Peruaçu, ao contrário. O grande bloco onde os geométricos predominam é o blocão mais antigo de ocupação das paredes. O que a gente tem lá é que os estilos mais recentes são os estilos mais figurativos, onde estão as coisas zoomorfas, antropomorfas e fitomorfas também. Mas você diz que esses figurativos não... uma classificação que a gente vai entender rápido, não Nordeste. Não Nordeste. Tem as coisinhas que parecem muito com as coisas Nordeste, né? Que no Peruaçu são mais recentes do que as coisas mais geométricas. Elas estão no bloco das coisas mais recentes lá. Tem o Peruaçu, a cronologia que a gente tem para o Peruaçu, ela começa com algumas grandes figuras antropomorfas, mas muito pouco frequentes. E aí vem um grande conjunto de grafismos geométricos, que é o que o André Prus propôs chamar de tradição São Francisco, né? Que está designado assim nas publicações da gente. Aí a gente, ali para o extremo norte de Minas, tem uns 4 estilos aí dentro desse conjunto São Francisco. E ele é majoritariamente geométrico. Tem algumas figurações antropomorfas, bem esquemáticas no meio, por sinal são um repertório muito legal que a gente precisa explorar mais. Tem até o que pode ser um outro conjunto, ou mesmo conjunto, onde antropomorfos são muito frequentes misturados aí, mas é majoritariamente um blocão de figuras geométricas, e o estilo final dele é o que faz os geométricos mais exuberantes, os maiores, os mais coloridos, às vezes com 4 cores, né? E aí tem uma ruptura estilística muito forte e vem grandes figuras monocrômicas, zoomorfas, fitomorfas, antropomorfas, que não tem cara do Nordeste, da chamada tradição Nordeste. Aí depois vem as coisinhas Nordeste e umas outras coisas lá que ninguém deu nome para elas, que também são recorrentes. E tem conjuntos de gravuras recentes, zoomorfos também no Peruaçu. Então não tem essa tendência à geometrização ao longo do tempo, antes pelo contrário. Os geométricos quase saem de cena nos estilos recentes. Depois deles terem, sei lá, em alguns sítios, eles são muitas centenas, né? Tem sítios que as figuras geométricas passam de 1000. Nossa, é um mundo, né? Deu um desespero, não ficar em cima para trabalhar. Ainda bem que eu tenho lá o D-Stretch no celular, que ajuda bastante. Porque agora teve muita energia investida em documentar, né, Carlinhos? Agora a gente percebe que a documentação feita nos primeiros anos, como é que ela era ainda frágil, né? Porque o pessoal tinha o olhar muito pouco treinado. Mas você sabe, de qualquer maneira, tem uma coisa que eu sempre tenho tomado muito cuidado com a crítica, porque eu não consigo ver, por exemplo, eu vejo críticas muito severas à noção da tradição, aos métodos, tudo mais, mas eu sempre tomo muito cuidado com isso, porque eu não consigo ver dissociação entre o que a gente faz e o que a gente só consegue alterar porque a gente está questionando o que foi feito. Então, Exatamente. Na verdade, não é uma negação, senão uma continuidade. A gente só consegue estar no patamar que a gente está, então que bom que eles existiram. Então, eu sou dessa opinião. Quando eu vejo colegas nossos baterem forte na tradição, eu digo, puxa, você para pensar, o cara que foi lá, com os mecanismos que eles tinham, olharam para aquilo e disse, eu vi algo parecido com isso em tal lugar, e lá, depois começar a buscar, fazer links entre sítios diferentes, e pegar essa noção, porque sim, tem uma essência de uma ideia que está por trás, que é muito interessante, que existe recorrência de elementos que é verificável em
com sim, espaço temporal. Isso é uma sacada mestre, não é uma coisa, não é um não, estado não, fina dessa realidade. Eu acho que é por isso que eu sempre tomo cuidado, porque querendo ou não, se a gente hoje está partindo para pensar, para discutir com a etnologia, para discutir com a antropologia, inclusive questionar a ideia da impossibilidade de ver significados nisso, é por causa da existência dessas pessoas que estavam dizendo essas coisas. sem Entendeu? dúvida, sem dúvida. Tá? Esse é um trabalho muito qualificado, né? Foi um trabalho muito qualificado. A qualidade dos levantamentos, a capacidade de observação, de relacionar, de identificar semelhanças, né? Era um trabalho muito direcionado para a identificação das semelhanças, né? Esse é um atributo forte dele. Mas não tem nada de trivial nisso, né? Isso exige um esforço do cão, né? E eu penso muito nas coisas que a gente tem feito nos últimos anos, está fazendo agora, como desdobramentos dessa história, né? A gente só está tentando construir outras conversas porque a gente ficou, no meu caso, e a equipe nossa aqui, a gente com um tempão ainda está, numa medida importante, construindo cronoestilística para os sítios e para as áreas. Quer dizer, essa sequência cronológica dos estilos. A nossa capacidade de observar as relações deriva diretamente desse esforço. Claro, né? Claro, exato. Então, é uma continuidade muito nítida, com mudança, né? A gente está tentando não ficar fazendo sempre a mesma coisa, mas ela é o resultado disso, assim, não tem dúvida. E tem uma coisa importante, que eu sempre, você já me viu falando isso, eu sempre questiono o tempo que a gente ficou na estagnação da mesma ideia, né? Com a mesma ideia, mas o desenvolvimento tecnológico que permitiu, inclusive, a mudança, ou a tentativa de mudança de ideia, foi absurdo, imenso. O que você consegue hoje registrar e ver no painel, você consegue ver o que era invisível antes para a gente. Amarelo, que desaparece em quase todos os sítios. Hoje você está encontrando os famosos amarelos impossíveis. Exatamente, por causa do desenvolvimento tecnológico, de registro dessas coisas, né? Tem algumas perguntas que estão vindo aqui, Andrei, da assistência do pessoal que está aqui acompanhando o nosso diálogo. E aí tem uma do Carlos Xavier, que diz, vou tentar ir na ordem que foi apresentada para não desrespeitar a moçada que está assistindo. O negócio é conseguir passar o dedinho e fazer chegar lá em cima. Tá? Vamos lá. Então, moçada, aí primeiro veio o Gustavo, que é um estudante nosso. É uma figura interessante, o Gustavo, que é um advogado e resolveu ir para arqueologia. E aí ele está fazendo uma pergunta interessante. Ele pergunta, a pergunta de calouro, como ele classifica? Como ocorre a datação nos painéis rupestres? É relativa? Pois é, a gente tem, nas áreas em Minas Gerais onde a gente trabalhou, a gente tem pouquíssimas datações absolutas, né? Assim, 99% das coisas que a gente está falando de tempo, sequência, cronologia é relativo, né? São cronologias relativas a partir da observação das relações das coisas nas paredes. A gente tem um caso de datação direta de pintura lá para o Peruaçu, que seria aí desse conjunto da tradição São Francisco, mas no final dela, que é uma data de 2.800, 2.700 e tanto, e a gente tem umas gravuras enterradas numa área escavada que estão aí na faixa dos 8.000, 7.000 e tanto. Ou seja, né, tem uma data aqui, outra lá longe, e essas gravuras não são assim tão típicas que a gente conecte com tanta segurança com as coisas que estão na parede. Tem aquele caso maravilhoso de Santana do Riacho, que eu falo que daqueles presentes que os arqueólogos recebem uma vez na vida, que a equipe do André, naquela época, recebeu, que é um bloco, um pedaço da parede já pintada, que cai em cima de um piso, e tem a datação desse piso. Não, como se não bastasse, o lado do bloco que estava pregado na parede foi pintado depois, e foi coberto também por sedimento, e o negativo do bloco caído na parede também foi pintado. Aí tem uma série de datas indiretas
Ah, não acredito, vocês construíram esse Isso é contexto. mentira, né? Tá Isso na é cara que mentira. isso é mentira, né? Tá Não, na mas esse cara. aí é o ideal, né? É. Fantástico, né? Aí isso desenha uma faixa lá para Santana do Riacho de 4.300 até 2.000. Ao longo desse período, as pinturas estão acontecendo. Quão mais antigas ou quão mais recentes, a gente não sabe. Mas Uhum. elas estão acontecendo. Claro que essas do bloco não são as mais típicas, né? Era pedir Claro. demais também que fosse tudo diagnóstico, né? Mas é Uhum. só o que a gente tem, ou seja, muito pouco. Aí dá para supor que esses estilos de Santana, que são muito parecidos com os de Diamantina, inclusive, estão Uhum. acontecendo no Holoceno Médio, né, nessa faixa aí de 4 até 2.000. Agora, desde quando, a gente não sabe. E Certo. Peruaçu a gente sabe que tem muitos milênios envolvidos na história, mas a gente não tem uma conexão confiável entre a cronoestilística, a cronologia relativa que a gente construiu e datas absolutas, não. As coisas ainda estão Sim. O meio grande problema é desconectadas. datação rupestre, né? Ó, tem aqui a É, Sueli tá mandando, dizendo que é perfeita as nossas colocações. A Sueli Luna, ou Sueli Amâncio, perdão, nossa queridíssima colega. A Lourdes Silveira Nascimento diz aqui que exatamente. O Carlos Xavier também está aqui se apresentando um esforço muito grande, construindo um piso teórico fundante, falando sobre o comentário lá da sim, discussão. O Amande Ave diz o artesanato, tecnologia do cálculo também ajuda muito a identificar os amarelos impossíveis. Deixa eu dizer, acho interessante isso. Eu vejo a moçada criticar muito o decalque, mas curiosamente, no trabalho macroscópico, é a melhor forma de você perceber o que está acontecendo. Por sim, mais eu que também acho. ele concentra no olhar, na observação, e você começa a perceber coisas que você não veria se você tivesse, por mais que você fique olhando, você não está concentrado Sim, acompanhando o movimento de pintar. Quando exato. você faz algo que o seu olho não induzido não faz. Então você Isso, começa a ver a direção do ato de pintar, como foi feito, isso. qual é a lógica para a sucessão da forma de pintar. Então eu gosto muito do decalque, não acho que seja um Eu método também. antigo, né? É antigo para quem não É, sabe usar. Para quem está é, dizendo é um decalque. Mas para quem sabe que aquilo não é um decalque, aquilo é um registro da condição arqueológica, você consegue ver muita coisa. é. Ele é em grande medida analítico, né? É Porque analítico, a gente claro. está vendo as relações, né? Registrando as relações e tal. A Amanda está brincando aí, porque é exatamente o tema da pesquisa dela é discutir o calque e o, Uhum. esse processo, né? É, as informações de melhor qualidade que a gente tem para pensar as relações entre as pinturas e as sobreposições, elas vêm dos calques no plástico, né? Claro. Complementadas com outras informações, esse processamento digital das imagens, você estava dizendo que dão visibilidade para coisas que o olho, né, nu não consegue, isso é crucial também. Mas essa documentação é fundamental. E uma outra coisa na qual a gente tem investido muito nesses últimos anos a gente tem se perguntado sobre como as figuras são construídas, né? Como é que elas são compostas, como é que os traços se ajeitam, se relacionam, como é que a figura é graficamente construída, e a gente tem calcado com isso em vista, né? Então a Claro. gente tem tentado registrar as coisas traço a traço. E isso dá uma informação bastante qualificada, né, que permite a gente conduzir análises muito construtivas, eu acho. O registro fotográfico, por mais cuidadoso que ele seja, ele não envolve o mesmo grau de observação, né? Como você falou, Não. é uma observação muito intensa, muito concentrada, né? E Uhum. minuciosa essa do calque. Eu gosto muito, eu continuo Eu fazendo, gosto, para mim ele é crucial. eu interessante em campo, eu procuro sempre perceber muito o que está acontecendo, porque por mais que você tenha registros tridimensional, fotografias, não é a mesma coisa que você está em campo Não naquele é? ato de observar. Você tem que ir a É, campo. Olha, esse registro não substitui a pintura de jeito. não, concordo contigo plenamente. Para sobreposições, isso é mais radical, né?
Isso. Tem que ser no campo para ver sobreposição, né? Porque às vezes é uma teteinha que subiu a outra pintura e você está encostado, não está sobreposta. E você só vai conseguir ver em campo, não adianta. Então, e é aquela história, né? Ver a parede com a luz das 8 da manhã, com a luz de meio-dia, com a luz de 3 da tarde, ver os amarelos desaparecerem num horário e aparecerem no outro, né? Ver uma figura branca aparecer na parede, depois de uma semana que você está no sítio, você não tinha visto a figura branca e ela aparece lá. Né? No livro de Gabriela Martins, ela conta um caso interessantíssimo, que é o de uma revoada de tucanos, que ela trabalhou semanas no mesmo sítio escavando e via só os pontinhos vermelhos. Aí quando foi no final da tarde, uma vez rasante, o estagiário, que hoje é um professor, que é o Marcos Galindo, olhou para o lado e disse: professor, olha para isso, e era os amarelinhos que não apareciam, que só foram possíveis ser vistos pela luz rasante, que aí, quando unia, era uma revoada de tucanos, todos direcionados para o mesmo lado. Isso. Eu me lembrei aqui de um caso, um daqueles grandes painéis verticais lá do Peruaçu, que a gente calcou com posandaime, né, de construção civil para subir, para calcar e tal. E a gente trabalhou, Luiz Fernando, Miranda e eu, a gente ficou uma semana naquele painel. Depois de descer, de tirar e desmontar os andaimes, a gente viu duas figuras brancas na parede que a gente não tinha visto nenhuma vez durante aquela semana. Né? Porque você mesmo a observação continuada do cálculo não permitiu, né? Quer dizer, quanto mais continuada a observação for, melhor, né? Quanto mais diversas forem as condições de luz, e quer queira, quer não, o cálculo expõe a gente a essas várias condições de luz. Né? Andrei, temos mais 8 minutinhos aqui de conversa. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência etnográfica com os trabalhos urbanos que o pessoal pede aqui, e como isso lhe ajudou a perceber a arte rupestre. Sim. Isso é muito legal. Assim, eu acho que bom, falando brevemente do processo, eu comecei a olhar as pichações em Belo Horizonte, junto com um grupo de colegas na graduação na época, e foi crucial isso ter sido em equipe, porque a gente conversava muito, a gente fez alguns trabalhos em grupo, e a minha monografia acabou saindo daí. Aí eu conversei com vários pichadores, fiz entrevistas, mas também pude usar entrevistas que os colegas gravaram. Naquele momento eu estava pensando muito inicialmente em ver o que das relações entre os pichadores era visível nas paredes, sabe? O que as pichações eram capazes de expressar das relações, dos padrões de conduta, dos valores dos pichadores. Isso foi muito importante naquele momento, foi uma experiência muito intensa. Agora, mais recentemente, eu comecei a me dar conta que era um negócio que eu tinha percebido e falado explicitamente disso naquele momento, mas que agora parece mais relevante ainda, que é o seguinte, que é justamente essa ideia, que no picho é muito forte. A relação pode acontecer nas paredes. E a relação que acontece nas paredes, ela não é uma expressão de uma outra relação que preexista às paredes. Estou falando de quê? Você tem a pichação de um cara lá, vem outro camarada e picha por cima. Aquele ato de pichar por cima, que os pichadores aqui de Belo Horizonte chamam de atropelar, aquilo é uma forma de relação agressiva, desrespeitosa, né? E o que é legal dessa história, e aí eu acho que os pichadores foram cruciais para me ajudar, estão sendo, né, para me ajudar a entender isso, é que se trata disso, né? Quando o cara atropela, o atropelo não é a expressão de uma animosidade ou de uma briga entre aqueles dois pichadores que preexista aquilo, e o atropelo é uma expressão disso. O atropelo é a relação conflituosa. A briga já pode até existir antes, mas ela pode nunca ter existido. A relação conflituosa pode se estabelecer na parede, ela pode ir às vias de fato, os caras podem se encontrar um dia e brigarem, mas pode ser que isso nunca aconteça. Mas o conflito é muito real. E ele é real porque está acontecendo na parede. Sacou?
Eu sempre, quando eu vejo às vezes eu questiono a maneira que a gente constrói nossos dados científicos, né? O Lero Agurran, na Evolução Técnica, o Gesto e a Palavra, já tinha nos ensinado que a gente não é sem a materialidade. E às vezes a gente constrói distinguindo a materialidade de nós. E isso que você fala mostra a materialidade somos nós. Essa relação está ali, você não está dissociada de você. Você não vive no mundo sem cultura material. E isso fica muito claro quando você começa a construir essa ideia a partir dessa noção da relação. Né? E a gente construiu no Ocidente uma ideia muito forte de que pintura, gravura é expressão, né, de alguma coisa que pré-existe, né? É a expressão da pessoa, dos sentimentos, das ideias. Não, isso é a pessoa, né? Claro. Né? A pessoa está sendo ali, não está expressando alguma coisa que ela era antes, né? Perfeito. E o Picho me ajudou, acho, muito a ver, a entender isso, assim. Perfeito. Andrei, a gente já está chegando aqui nos minutinhos finais, faltam 3 ou 4 minutos para terminar. Antes que termine e feche aqui, porque o Instagram é cruel, deu a uma derruba a ligação, começou a conexão. Sem nenhuma educação, né? Mal educado, poxa. Eu queria aqui já logo agradecer em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB e da sua comunidade, a sua disponibilidade de estar aqui conversando, contribuindo conosco, tá? Eu que agradeço, Carlinhos. É um prazer grande, é sempre bom conversar contigo, né? E é sempre essa troca de ideia nossa é sempre valiosa para mim, e é legal estar aqui, ter a chance aí de falar com o pessoal do programa de vocês. Compartilhar é sempre muito bom, né? Uma das melhores coisas que a gente pode fazer aí é compartilhar as ideias, conversar junto. Eu agradeço demais. Perfeito. Então, moçada, obrigado pela presença de todos, obrigado, Andrei. Eu informo que o PPGAP faz live patrimonial toda terça-feira, às 10 da manhã, então venham aqui no Insta do PPGAP, que a gente sempre vai estar com o tema novo. A da semana que vem já está marcada, vai ser aí a Ciara Soner, que virá conversar aqui com a gente sobre conservação arqueológica. Então, aguardo vocês aqui, e um grande beijo e abraço. Nos acompanhe também no YouTube, tá? Temos lá o canal PPGAP UFRB, vai lá, ativa o sininho, se inscreve, tá vendo? Tá aprendendo. Tem que aprender. Então, tá certo. Tá bom. Abraço grande, obrigado, Carlinhos. Bom demais, meu mestre. Abração. Um abraço, tchau. Tchau. Agora a gente vai entrar no museu, tá?